Estamos aqui mais uma vez, mais um podcast, hoje com uma pessoa muito especial, uma nutricionista, amiga, né, indicada aí por uma amiga também. Obrigada, Cher, por essa conexão, né, por estarmos aqui juntas. A Eliane Leuti é nutricionista, especialista em emagrecimento comportamental e ela é referência em psiconutrição. Então, é um tema aí super interessante, né, em alta e que é super necessário, né, para quem está querendo emagrecer, porque tem tudo a ver, né? A mente, né, o corpo, o espírito, tem tudo tem relação e nós precisamos ser acompanhadas, né, por uma pessoa que seja especializada nisso, faz toda a diferença. O trabalho dela vai além de dieta, né? Integra corpo, mente e emoções para promover transformação real e sustentável. Ela já impactou a vida de mais de 3 mil mulheres, né? Com o trabalho dela durante os anos aí que ela tem se dedicado a essa profissão, ajudando principalmente aquelas que enfrentam desafios na perimenopausa e na menopausa, a retomarem o controle da alimentação, do corpo e da própria saúde. Então, tem tudo a ver esse tema, né, com o tema que a gente trabalha no ACC Mulher Mais, né, que nós falamos a respeito de climatério, né, menopausa, as fases, né, os acontecimentos que a mulher passa nessa fase, um pouco também de maternidade, um pouco de empreendedorismo, mas o foco maior mesmo é o climatério. Então, bem-vinda, Eliane, é um prazer estar aqui com você hoje, uma satisfação, né, ter a sua companhia, você ter aceitado, né, o nosso convite para estar aqui hoje, para passar muitas informações aí para as mulheres, para elas se sentirem mais tranquilas. Então, eu queria que você se sentisse super à vontade aqui no ACC, né, ACC Cast, e que você pudesse se apresentar, né, falar aí o que você gostaria de falar e a gente começar esse bate-papo a respeito do tema aí de nutrição, emagrecimento, psiconutrição, para a gente sanar algumas dúvidas aí que as mulheres geralmente têm. Bom dia, eu que agradeço o convite, estou bem, me sinto honrada por estar aqui hoje para poder falar desse tema, né, de trabalhar com meu trabalho, eu trabalho com 99% de mulheres também, meu público, e as mulheres 40 a mais, né, onde já está passando por toda essa fase, e atuo, né, como você disse, na parte de não só o corpo, né? A gente tem que pensar só o corpo, mas também nas questões emocionais, nos gatilhos, nas questões da mente, da mentalidade e da alma também, né? Da espiritualidade. Eu acho que tudo isso envolve muito e impacta no corpo e também as emoções impactam também até nos resultados corporais que pode gerar aí nessa fase, principalmente, muita gordura. Então, cuidar da alimentação e do corpo é fundamental. Muito bem. Então, Eliane, muitas pessoas, né, muitas mulheres que eu acompanho, elas falam assim, eu estou fazendo o mesmo que eu fazia antes e eu não estou tendo mais os mesmos resultados, né? Elas têm reclamado bastante aí do ganho de peso, né? Mesmo que ele seja, assim, 5 quilos a cada ano. E aí a dificuldade, né, de quando faz até um jejum intermitente, uma dieta, uma alimentação mais regrada, delas não conseguirem voltar ao corpo que elas gostariam de ter, ao corpo de antes, né, como elas dizem. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, a respeito disso, né? A gente sabe, né, que tem a ver com o excesso de cortisol, né, que tem a ver também com um aumento da ansiedade, vários outros sintomas que tem nessa fase. E a mulher acaba, às vezes, sem perceber. No meu caso, eu comecei a comer doce. Eu não comia doce antes, eu não tinha essa necessidade. Hoje eu gosto de comer doce. Então, para eu não comer doce, eu realmente tenho que falar assim, vou entrar num desafio de que, tipo, 15 dias sem açúcar, né? Para eu não comer doce. Mas passou os 15 dias, no 16 eu já estou querendo comer. Então, assim, é algo realmente que a gente precisa controlar. Eu falo que se eu comesse tudo que eu tenho vontade, eu seria uma pessoa obesa. Então, é que realmente eu controlo, não é porque eu sou magra, genética. Muita gente fala isso para mim, mas é a genética. Não é só a genética. Acho que a geladeira, né? Ela tem muito a ver, o que a gente tem na nossa casa tem muito a ver com isso. Eu queria que você falasse um pouco, né, a respeito disso, para as mulheres entenderem até o que elas podem fazer de diferente, que você acha que no seu acompanhamento funciona, né? Tem funcionado, assim, para as mulheres. Na verdade, o que acontece? As mulheres, elas querem seguir as mesmas estratégias
que elas seguiam antes, só que o corpo, nesse momento, nessa fase da vida, sofre uma grande mudança. Então, tem uma queda drástica de estrogênio. Então, tem todo um processo hormonal que mudou, ou seja, aquele corpo que funcionava com aquela dieta restrita, aqueles exercícios, né, naquele formato, hoje já não vai funcionar mais. Então, é necessário, sim, uma nova estratégia, um entendimento de como que está esse corpo, um entendimento dessa rotina, um entendimento o contexto, né, dessa mulher. Por isso que não tem não tem dieta pronta, né? Não tem tem que ser feito de acordo com cada mulher e ver também como é que ela está manejando o estresse, porque tem, como você diz, tem o aumento do cortisol e ela tem que também trabalhar estratégias para isso. Então, é manejo de estresse, é ver como é que está a qualidade do sono, porque a privação do sono também aumenta ainda mais o cortisol. Esse cortisol aumentado faz com que essa mulher ela tenha mais vontade de doces. Exatamente. A privação de sono também faz com que ela tenha mais vontade de doce. Esse pico de doce, ele se dá das 4 às 6 da tarde, né? Que é o período da tarde. Certeza. Que é onde que tem uma baixa da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, essa troca, né? E isso, então, no consultório, eu trabalho com estratégias para essas mulheres, para que neste momento ela não tenha esse pico de vontade de comer doce. Então, a gente, né? Não que não possa, né? A gente tem que, né? Porque como você disse, ficar 15 dias sem doce, ele funciona nos 15 dias. Mas e depois? Então, eu trabalho, né? De uma forma que a gente trata essa questão dela conseguir incluir uma quantidade de doce diária para evitar que ela tenha depois um comer compulsivo. Uma compulsão alimentar. Uma compulsão alimentar, né? E também um comer exagerado com determinados alimentos, principalmente o doce. Então, o doce é uma forma da gente aprender a lidar com a comida, né? A lidar, e também isso tem a ver com lidar com o nosso corpo. Sim, e o que eu acho que é interessante também a gente falar, algumas pessoas que eu atendo, né, que eu acompanho, algumas mulheres, na mentoria, que é Reconexão com o Feminino, que são 90 dias, 6 encontros, né? Sim. Elas relatam muito que, mas é porque eu não sou disciplinada. Então, pela resposta aqui que você nos passou, não tem tanto a ver com disciplina, né? Tem a ver com você entender que é uma nova fase, que os hormônios estão sendo alterados e que a mulher precisa, de fato, né, usar novas estratégias. Não necessariamente tem a ver com disciplina. Já chegou até você, assim, essa queixa? Muito. Falando, eu não sou disciplinada, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não sou organizada, né? Sim, ela já chega se denegrindo, né? Isso. Eu não sou disciplinada, eu acho que tá me faltando força de vontade. É. Ou até outras pessoas que já falaram para ela, olha, você não emagreceu porque você não tem força de vontade. Porque se você tiver força de vontade, você emagrece. Aí o que a pessoa faz? Ela internaliza isso, já vira uma crença. Sim. Ela já toma conta, já toma posse disso e essa crença. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Às vezes, o que tem a ver é muita questão dela organizar uma rotina, né? Quando a gente organiza a rotina, às vezes também tem um comer desequilibrado, não ter uma rotina de horários das alimentações. Hoje eu não tomei café, aí depois já vai pro lanche, já almoça, depois não consegui comer um lanche da tarde. Então, essa organização de ter uma rotina é muito mais funcional do que só se colocar e pensar na disciplina. A disciplina a gente constrói, né? Então, eu conscientizo elas da fase que elas estão, para que elas tomem consciência do momento que elas estão vivendo, dessa fase, para que a gente construa uma rotina na qual ela tenha uma adesão e seja uma coisa fácil, que não seja algo punitivo, que não seja algo que seja obrigação, que não seja algo pesado. Porque a gente não consegue, né? O processo de emagrecimento, nós sabemos que não é fácil. Sim. Não é fácil. Então, qual que é a melhor forma de você atravessar a perimenopausa, atravessar a menopausa e emagrecer? É você tendo uma rotina, tendo um plano alimentar, tendo estratégia, um acompanhamento de verdade, na qual você consegue ter uma boa adesão.
E isso é construído junto com a paciente e na individualidade, porque não existe uma mulher que seja igual a outra. Umas têm mais calorão, outras têm mais, outras já não têm, né? Então, cada uma tem uma queixa maior de sintomas. Não existe os sintomas são vários e umas sentem mais e outras menos. Então, é trabalhar na individualidade. Ótimo. Eu acho que isso faz toda a diferença mesmo, né? Eu já estive, né, em acompanhamento nutricional e às vezes a gente fica se queixando, assim, ou pensando, ai, nossa, me deu um monte de lista, né, de comprar coisas que eu tenho que ficar revezando e aquilo ali não fazia sentido para mim, assim, né? E aí eu queria que, aproveitando que você já começou a falar a respeito de estratégias, na prática, na vida real, assim, se a gente fosse pegar como se eu fosse uma paciente, que estratégias que você acredita que funciona, ou pelo menos uma, que você daria como se fosse um conselho aqui para as mulheres fazerem? Ah, sei lá, fazer a compra todos os domingos, deixar coisas preparadas. Quais seriam essas estratégias alimentares que você acha que elas funcionariam? E, claro, quando a pessoa for ser atendida lá por você, né? Ser acompanhada, e você dá detalhes disso, né? Mas Sim. como você tem trabalhado, assim, com as mulheres, essas estratégias, assim, né? Porque quando a gente fala estratégia, às vezes nem todo mundo consegue compreender, né? O que seria. Aí, se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, quando a gente pensa, a gente tem que pensar também, primeiramente, também no ambiente que a gente vive, né? E quando a gente fala de ambiente, hoje se fala muito em ambiente de pessoas, né? Sim. Tem muitos ambientes que são obesogênicos, mas assim, tem outros ambientes que são muito silenciados, ninguém fala, que como eu acho que você até comentou no início, que é a geladeira. Como que está o ambiente dessa geladeira? Como que está o ambiente deste armário? Isso é muito importante. Sim. São ambientes, né? Então, se você tem uma coisa que você sabe que você não tem controle, tem a questão do autocontrole. Então, a estratégia. Eu percebo que a paciente, quando eu falo de trabalhar mentalidade, também entra isso. Eu percebo que a pessoa não tem um autocontrole da alimentação com determinados alimentos. Ali na nossa conversa eu entendo isso. Então, a gente trabalha esse tipo de estratégia. Olha, vamos melhorar, então, o seu ambiente de casa, a sua geladeira. Vamos fazer que ela trabalhe, né, em conjunto para que você tenha o seu resultado. Então, ter os alimentos certos na geladeira, de forma, né, a higienização, nas quantidades, já meio que porcionado. Tem também a questão do armário, né, que a gente também não vai comprar. Mas eu comprei para se chegar uma visita. Então, não, o dia que chegar a visita, se for vir a visita, você vai lá, compra, Não fica recebe, tendo, não né? fica tendo dentro de casa, senão isso vai fazer com que você tenha um momento ali, né, de questão de recompensa e tudo mais, você vai cair nessa armadilha, né? E a estratégia também que eu sempre falo, para dar certo num processo de emagrecimento, tem que ter organização e planejamento. E se você trabalha de segunda a sexta, sabe que é corrido, então muitas coisas devem ser preparadas no final de semana. E as pessoas falam, mas eu vou gastar o meu final de semana inteiro fazendo isso. Não, é tão rápido. Você, né, pega... Quando pega o jeito, né? Pega o jeito, é uma lista. Às vezes você já compra, tem coisa que nem precisa comprar toda semana também. É mais vegetais e frutas, por exemplo, né? Compra na semana, já higieniza, já deixa cortadinho, já deixa porcionado. Estratégia de se planejar mesmo para receber essa semana com tudo muito mais organizado. Isso facilita demais. Né, vou falar que é uma mão na roda. Sim. E faz com que ela tenha resultado. Por quê? Sair de casa, trabalhar a semana toda, ainda querer incluir, muitas mulheres ainda treinam bem mais cedo ou depois do trabalho, chegar em casa com fome, cansada, se não tiver nada pronto, ela vai cair na tentação de pedir um iFood ou comer o que tiver na frente. O que tiver. Exatamente. Eu até tenho feito isso já há alguns anos, né? Eu faço essa coisa do final de semana, né? Legumes, eu sempre preparo no forno 2 ou 3 tipos e lavo saladas. Aí, quando dá quinta-feira, assim, eu já estou um pouco enjoada, né? Porque daí eu diversifico ali na proteína, o arroz e feijão, às vezes tem sexta ou quarta, às vezes eu faço macarrão. E aí, aí eu tento arrumar outras estratégias para sexta, sábado e domingo. Mas sempre tendo essas coisas que você falou. Feira, né? Legumes, verduras e frutas sempre à disposição. Porque às vezes também eu percebo que quando eu não tenho, me dá aquela fome, eu não tenho fruta, não tenho nada, aí tipo assim, tem uma torrada, tem um pão. Não que não pode comer pão, né? Mas aí se só tiver isso a semana toda,
vai fazer um resultado diferente ali no seu corpo, né? Se não estiver de acordo com o que você deseja, de acordo no seu planejamento, né, de Isso. alimentar para o seu organismo, para as suas necessidades, e você for beliscando a todo momento que vai aparecendo na frente, isso vai ter um impacto. Tem um impacto. Uma outra questão que você abordou que é interessante falar sobre estratégia, você falou assim, quando chega até quinta-feira ali, aí eu já começo a ver umas outras estratégias. E o que eu recomendo também, né? Essa é uma dica forte. É sempre fazer alguma preparação que vá até quarta-feira, que é o meio da semana. Tá. E no meio da semana você prepara novamente para quinta, sexta e sábado. Ah, legal. É uma boa. Porque eu percebi que vai, tipo, enjoando. Até tem ainda, daí você fala, ai, não quero comer isso de novo, não quero esses legumes de novo. Então, de repente, diminui um pouco a quantidade, né? Sim. Pra dar até quarta. Porque na quinta já começa a bater muito cansaço, aí já começa a vir aquele sentimento de recompensa, de legal. querer se presentear. Aí sexta-feira já sextou. Exatamente. Aí sábado porque é sábado, aí domingo porque é domingo. E a refeição livre eu sempre recomendo no domingo. Por quê? Porque segunda é dia de foco. Exatamente. Não, então, muito legal. É uma coisa aí que eu nunca ninguém tinha me dado essa... Não é dica, tá? Porque dica é coisa muito pouca perto desse conhecimento. Exatamente. É um conselho mesmo. É um conselho, né? É um conselho. Então, eu pego aí de... Espero que vocês também, né, que estão aqui nos assistindo, fiquem atentas aí a todos esses conselhos, né, que a Eliane tem passado. E o que eu percebo também, Eliane, nessa parte da alimentação, para a gente passar para o outro bloco, é a respeito de eventos que têm lanchinhos. Né? Tipo assim, às vezes você tem um evento no trabalho e tem o coffee break, né? Aí você vai para a célula, tem café depois, né? Aí tem aquele monte de coisa deliciosa, é pão, é não sei o quê. Tem uma amiga minha que ela trabalha em um banco, né? Que eu não preciso falar o nome aqui, mas eles dão de lanche toda tarde pão com frios, passa na mesa de todo mundo. Então, quer dizer, se você não levar o seu lanche ali mais, né? Você vai comer aquele pão todo dia. E ela falou, eu engordei quase 10 quilos nos anos que eu tô trabalhando lá. Porque, tipo, quando passa, eu tô com fome, eu não levei, geralmente eu não levo nada, porque eu já sei que tem. E assim, é gostoso, né? Porque é fresquinho e tal. Só que daí eu não tinha esse hábito de comer pão à tarde com frios. E aí eu comecei a comer e, tipo, comecei a gostar, porque é prático, eu não preciso preparar. Né? Então, tem tudo isso, né? Da gente pensar também, por exemplo, às vezes quando é comunitário, eu tento levar fruta. Ninguém pega fruta. Se eu levar a uva fica lá praticamente do jeito que ela... Aí eu pego ali um pouco, né? Pra falar, bom, eu trouxe, vou pegar. Mas, assim, o pessoal quer comer nos lanchinhos essas coisas, né? Pra quem trabalha com isso, assim, sempre tem, toda semana tem algum evento. Tem alguma estratégia que você poderia... sugerir a pessoa, sei lá, pegar mais a fruta, pegar mais, não sei, daqueles quitutes todos deliciosos que tem, né? Como que a gente não faz para não pegar todos, né? Porque é uma delícia, é pequenininho, né? Daí você vai comendo. Então, eu acho que isso atrapalha muito, assim, o meu... quando eu tenho, né, na semana, atrapalha muito a minha organização, o meu foco, de alguma forma. Mesmo que eu esteja ali planejando ficar certinho... A gente meio que acaba saindo porque os olhos, né? Eles chegaram primeiro, né? Se estiver com fome... É o ambiente que você fala. É sobre o ambiente. Nesses casos, né? Pacientes que trabalham no corporativo, que tem essa rotina, sem contar que tem umas que tem esse lanchinho, tem outras que tem aquele que é a sexta-feira dos aniversariantes, né? Aí da tem semana. Tudo, né? Então, tem os salgadinhos. Então, a gente sempre trabalha de uma seguinte forma, dependendo muito do objetivo de cada pessoa. Tem pessoas que querem perder 10 quilos, tem outras que querem perder 20. Então, a gente já coloca ali, né? Expectativa, realidade. Então, assim, tem coisas que a gente tem que se controlar. E eu coloco lanchinhos, né? Sempre com proteína, principalmente para as mulheres na perimenopausa, na menopausa, que precisam também já aumentar esse consumo proteico. Então, ou aqueles Iopro, ou né, as bebidas proteicas, ou um iogurte que eu peço, né? Se eu tiver um lugar que trabalha, que tem condições de ter uma geladeira, misturar com whey para consumir antes, para não chegar nesse momento com muita fome, porque senão é irresistível. Porque são alimentos hiperpalatáveis, no qual ela não vai conseguir ter o controle, porque a pessoa que já está querendo emagrecer, ela já está um pouco fora do controle, então ela está trabalhando isso dentro dela. Só que ser assediada com isso todos os dias, né? Acaba que ela não vai aguentar, vai chegar a hora que ela fala assim, deixa quieto esse processo de emagrecimento, que para mim tá muito difícil. E aí eu sempre coloco alimentos práticos também, né? Uma coisa que seja prática para ela levar.
Algo que não precise Grandes preparos. de grandes preparos. Mas isso ela tem que se planejar e deixar, por exemplo, comprado, já deixar certinho na casa dela. Castanhas também, né? Castanhas com alguma... Verdade. Ou fruta, leva uma sementinha, se tiver fruta no ambiente, sempre optar por fruta, eu já falo lá, e leva uma porçãozinha no ziplock seu pequenininho, para você colocar umas sementes, né? Principalmente também nessa fase é importante o consumo de sementes, chia, linhaça, abóbora verde, né? Sim. Gosto bastante. Eu gosto então, também. assim, Tem lá em casa sempre. eu gosto bastante de dar esse tipo de conselho para minhas pacientes. E já serve aí para sua amiga, para você. Sim, não, com certeza. Eu falo que eu já tenho esse hábito em casa, né? Eu já tenho essas sementes, castanhas, essas coisas. Mas às vezes, quando a gente sai, eu não tenho o hábito de levar, né? E Não, tem talvez que levar. Se tiver um processo, é. é começar a trabalhar essa consciência. Ali eu já sei que ela já tem os potinhos, né? Já sei que o ambiente lá funciona assim. Então, tenha na bolsa ali, né, uma barra de proteína ou aqueles Iopro, que é uma coisa que não precisa ficar na geladeira também, né? Sim. Você consegue controlar porque você consome. Quando você consome a proteína, você também tem uma maior saciedade. Sim. E isso evita você ficar beliscando. Sim, ótimo. Não, muito boas as dicas, né? Os conselhos aqui que ela passou, né? Para esse tipo de ambiente, eu conheço bastante mulheres que, principalmente quem é empreendedora, tem muitos eventos, né? E geralmente Sim. tem comida depois, né? Então, eu acho que é legal a gente abordar esse tema. E agora, apesar de você não ser personal, eu imagino que aí as mulheres também levem isso para o consultório. No climatério, você acha que é importante modificar o tipo de atividade física que a mulher faz? Né? Tem alguma recomendação? Eu já ouvi muito falar, né? A gente acompanha algumas pessoas que falam sobre isso. E eu sou uma adepta, né, da atividade física, tanto da musculação quanto da corrida. Já tem alguns anos, né? Não que eu seja, né, tenha aquele corpo super, né, super forte, mas eu faço isso com uma boa frequência, né, com uma constância. E eu tenho percebido, assim, a necessidade mesmo da musculação. Nunca gostei de musculação, mas como eu gosto de correr, eu tinha que fortalecer. Então, eu comecei a fazer musculação por causa disso. E várias pessoas falam que, apesar de ter, né, pilates, yoga, dança, até exercícios com o próprio corpo, que o mais interessante seriam exercícios de peso. Força, isso. Que no caso, assim, né, o que a gente conhece mais é musculação, mas eu sei que tem outros, né? E aí eu não sei se você acha que de fato isso é relevante. O que você poderia, né, dentro do seu conhecimento, falar para as mulheres a respeito disso? Porque eu entendo que a boa alimentação, se ela estiver atrelada à prática de atividade física, os resultados são relevantes. Porque Sim. eu comercializo, né, produtos da Herbalife desde 2016 e eu acompanhei muitas mulheres, né, que quiseram usar o Herbalife como estratégia. E aí a gente sempre recomendava, tenta fazer qualquer atividade física, se você é sedentária completamente, né, que isso vai potencializar o seu resultado. E a gente realmente percebia uma melhora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, o que chega para você também de demanda, se elas perguntam a respeito disso. Muito. O exercício físico, ele também ele é não só para a questão corporal, mas para a questão de saúde mental. Hoje tem vários estudos, né, comprovando para a questão de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso que existe. Então, ele já entra como uma estratégia aí para redução de ansiedade, para melhorar a saúde mental, o manejo do estresse, no qual essas mulheres com essas questões hormonais está passando por tudo isso. Então, assim, mas a atividade física, principalmente a musculação, ela entra no processo de ganho de massa muscular mesmo, porque a mulher 40 a mais, ela já começa a entrar num processo de tendência a ter queda de redução, aliás, de massa muscular. E colágeno, né? Então, assim, ela precisa fortalecer, precisa de um fortalecimento e também tem, com essa queda do estrogênio, o processo de ganho de massa, o processo de ganho de massa de gordura corporal. Então, ela precisa entrar não, além, né, da musculação, para que ela possa ganhar mais massa magra, essa questão da saúde mental e também a praticar o cardio, né? Eu não aconselho fazer só o cardio, porque tem mulher também que só gosta de fazer o cardio, gosta só de fazer uma caminhada, né? Eu recomendo aliar os dois.
fazer, principalmente quando quer perder a gordura e principalmente que é a gordura abdominal, que é a famosa pochetezinha, né? Ixi, essa daí, Que é a mais difícil. Então, assim, eu o terror gosto da mulherada. quando eu comento, né, quando a gente fala sobre atividade física, essa é a minha recomendação. Procurar fazer um treino de força, que é a musculação, para este ganho de massa muscular, e aliar também aí pelo menos umas 4 vezes de cardio, a caminhada, né, ao ar livre, eu acho que funciona muito bem, principalmente para essa mulher que tem também questões de Sim. manejo de estresse, e que aí não tem erro, aliado também com a alimentação, lógico, né? E quando a gente faz, né, já passando por uma parte de mentalidade, um hábito ele sempre puxa o outro, né? Então, Sim. quando você faz um treino de força, você faz uma caminhada, automaticamente você vai começar a ter mais cuidado, atenção e consciência na sua alimentação. Exato, porque também você não vai querer desperdiçar, né? Você falou, Exatamente. já fiz o exercício, Todo então o agora eu vou me trabalho. alimentar, né? Vou me alimentar. Eu tenho até algum livro que eu li a respeito de hábito que eles falam bastante sobre isso, né? Então faz muito sentido e tem tudo a ver com o que eu acho que é um dos maiores diferencial seu, né, como profissional, que é Sim. a parte da psiconutrição. Isso. E aí a gente já entrando nesse tema, qual seria ali o... Você já falou um pouco, eu acho, né? Não sei se você queria aprofundar um pouco mais. Qual seria o papel das emoções, né? Nessa parte da alimentação, né? Tem a ver com o cortisol, essa compulsão alimentar, né? O que a gente pode falar sobre isso? E só para comentar um pouco do que você falou anteriormente, tem um documentário na Netflix chamado Ressignificar, que é da Fernanda Lima. Uhum. E ela fala exatamente isso, né? Tem alguns profissionais estudiosos, né, de neurociência, que eles foram lá falar dos estudos que eles fizeram, dessa coisa da ansiedade que o Brasil lidera, né? Sim. Infelizmente. E tem aí vários projetos também falando sobre essa coisa da saúde mental. Até nas empresas agora tem a NR1, né? Exato. Por causa disso também, eu acho. E aí ela fala, eles fizeram um estudo que é assim, um grupo bem grande de pessoas, muito grande, tomando uma medicação para melhorar, né, os sintomas, e outro grupo fazendo, tipo, atividade física, de uma forma geral. E aí, os 2 grupos tiveram melhora, depois de 6 meses. Só que o grupo que parou de tomar o remédio depois de 6 meses, voltou a ter os sintomas. E o grupo que fez atividade física, além de ter incorporado um novo hábito, porque eles ficaram fazendo isso 6 meses, eles não tiveram essa recaída dos sintomas. Então, provando que a atividade física efeito melhor do que quando a pessoa só toma o remédio. Exato. É óbvio que em alguns casos, né, individualmente, a pessoa realmente precisa que a medicação esteja ali aliada, fazer tudo certinho com acompanhamento, com psiquiatra, né, o que for preciso, acho que é importante fazer, mas entender que se a pessoa colocar a prática da atividade física, como você bem colocou, ela vai ter grandes resultados, né? Sim. Nessa melhora. Sim. Porque libera, né, os hormônios, né? Exatamente. Endorfina, serotonina. Você sente aquela... Minha mãe fala, nossa, quando eu saio assim na rua, depois que eu volto da caminhada, parece que eu tô livre. Sim. É exatamente isso, assim, né? o trabalhar o corpo e a mente, né? Nenhuma estratégia só, digamos assim. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa coisa das emoções relacionadas à alimentação, né? Que informações, assim, que você poderia passar para que as mulheres pudessem... buscar ajuda, né? De repente, de um profissional, né? Para trabalhar essas questões. Para trabalhar essas questões. Eu acho que, no caso de quem é atendido por você, a pessoa já consegue ter um combo aí bem interessante, né? Sim. Não precisar ficar passando em um monte de pessoas. E aí, com certeza, se você detectar que é algo mais grave, né? Você deve encaminhar para algum colega e tudo mais. Inclusive, então, na minha clínica também tem, né? Outros profissionais. A gente acaba... Encaminhando mesmo, né, para outros médicos, médico, psiquiatra ou até mesmo psicólogo para fazer o tratamento, né? Então, acho isso importantíssimo. Sim. No meu caso, como eu sou especialista em comportamento, desenvolvimento, né, humano e comportamento alimentar, então eu trabalho muito essas questões das emoções, entendendo o porquê que aquela pessoa não consegue ter o controle na alimentação, o porquê que ela não consegue aderir a uma dieta, a um processo, sendo que ela quer tanto, por exemplo, no objetivo de emagrecer. Então, eu entendo quais são os gatilhos que a leva a fazer o que ela está fazendo, que está sendo contra o que a gente tinha se comprometido a fazer, né?
E também os padrões. Quais são o padrão comportamental e alimentar dessa pessoa? Quando que começou? Muitos dos padrões, eles começam na infância, na adolescência, né? Sim. E muitas vezes o que muito acontece é que a pessoa, às vezes, ela passou ali na infância um momento de escassez, ou às vezes ela passou ali na infância, aconteceu algum trauma ali que levou ela a ter a comida como uma recompensa. Ou ter muita Demanda. disponível. Não, ter muito disponível em casa, que é o ambiente, né? Que é o ambiente. E aí o que acontece hoje, naquela época, como as coisas eram diferentes, ela ter passado por um processo de escassez, onde era tudo muito contado, você tem isso, você tem aquilo, e às vezes ela queria mais, e hoje ela ter acesso a tudo isso e poder comprar, porque hoje a gente tem um poder de compra bem maior, né? São muitas facilidades hoje, né? Sim. E a indústria alimentícia também já proporciona muitos alimentos mais práticos, enfim, com bastante gordura, bastante açúcar adicionado, que torna muito mais palatável. Então, isso faz com que ela tenha uma demanda, busca maior por esses tipos de alimento. Então, a gente começa eu entendo qual que é a causa. Eu trato a causa, não só o sintoma, né? Não é só pegar a paciente chegar com uma questão, não consigo emagrecer. Ah, tá, o que você precisa? Uma dieta? Não, não é só isso. Sim, eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu entendo qual que é o comportamento, qual que é o gatilho, qual que é o padrão e o porquê que ela chegou nesse ponto. E o que a gente vai fazer? Então, a gente cria, além de um plano alimentar, também não é só um plano alimentar, só uma lista de compra, um monte de papel que ela sai de lá. Nossa, daí você fica, o que eu faço com isso aqui, gente? A gente cria um plano de ação, né? Que cria pequenas metas também, porque não adianta você também querer fazer todas as metas. Agora eu quero emagrecer e vou fazer tudo de uma vez. Não vai conseguir, vai acabar se frustrando. Então, a gente cria um plano de ação com pequenas metas para poder ir fazendo com que ela consiga fazer aquilo e se sentir mais autoconfiante. Então, além de tudo isso que eu estou te falando, a gente trabalha muita questão também dentro da psiconutrição, a autoconfiança, a autoestima e a construção de uma nova autoimagem, que é a construção dessa nova mulher. Porque essa mulher que chega para mim, ela não consegue executar o que ela precisa executar. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que se transformar em uma nova mulher. Então, a gente recria, constrói, na verdade, uma nova autoimagem para ela, porque essa mulher nova vai conseguir executar o que precisa ser feito para que ela possa ter o resultado e, tendo este resultado, conseguir manter. Porque não é só emagrecer também. Tem que conseguir manter. Né? Isso tem a ver também com feridas emocionais? Com certeza. Porque eu já estudei muito sobre isso, né? E a questão da ferida do abandono, ferida da rejeição. Da humilhação também. Da humilhação também. Ela faz, muitas vezes, com que as pessoas não se sintam merecedoras. Sim. Ou se escondam, né? Por alguma coisa também que aconteceu no passado, né? Queiram se esconder atrás de um corpo maior, né? Digamos assim. Sim. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, assim, né? Você trabalhar com esses temas, porque eu acho que, de fato, a pessoa vai ter mais êxito ali naquilo que ela quer. Porque ela não está trabalhando ali só com alimentos, ela está trabalhando com algo muito profundo. Sim. Que, às vezes, ela nunca nem teve oportunidade e nunca pensou em procurar uma ajuda, tipo assim, um psicólogo. Porque muitas pessoas que eu conheço ainda hoje, elas falam, eu não vou fazer terapia, porque daí os outros vão achar que eu sou louca. Exato. Né? E não tem nada a ver, né? Eu acho que, assim... terapia para a vida, né? É um tabu, assim, que a gente precisa vencer, né? Que a gente precisa realmente entender que quando nós temos um acompanhamento profissional, nós teremos um resultado melhor. Por isso, os times, né? Sim. Tem treinador, né? As empresas têm treinadores, né? Por quê? Porque se você vai sozinho, você tem uma limitação, né? Mas se você tem alguém que te acompanha, então eu sou super a favor, assim, de ter personal, né? Se a pessoa pode pagar, é claro, né? Sim. Ter um acompanhamento nutricional. E muitas coisas hoje em dia a gente encontra no SUS também. Porque o público é grande aqui, né? Então a gente está falando com diversos tipos de público. Mas muitos acompanhamentos a gente também consegue encontrar eles gratuitamente. Agora o que a gente não pode é deixar de cuidar, né? De fazer... Sim. E olhar para o todo, né? A psiconutrição, ela olha para o todo. E foi bom você abordar essas questões das feridas emocionais, né? E só para contextualizar, são 5 feridas emocionais que nós temos, que são construídas desde o nosso nascimento, né? Até os 7 anos de idade. Dentre elas, começa pela ferida da rejeição, vem pela ferida do abandono, da humilhação, da traição e da ferida da injustiça. Então, eu também procuro entender isso. Na onde que começou
para entender qual que é a ferida dela. Aí entra também, dentro da psiconutrição, que foi dentro dos meus programas, do meu método, eu trabalho essas questões, né? Aí eu descubro qual que é o traço de personalidade da pessoa. Nossa, aí fica Fecha o completo, né? combo. É, por isso que é a psiconutrição, né? Que a gente Nossa, trabalha uau. muito, aí eu trabalho também essa questão dos traços de personalidade, para entender o que funciona para ela. E também, por exemplo, eu tenho pacientes que são do perfil do traço, né? Só para dar uma contextualizada, do traço oral. Aí, quando essa pessoa do traço oral, eu posso passar para ela à tarde só um shake de proteína? Não. A pessoa do traço oral, ela gosta do crack-crack, ela gosta de Mastigar. mastigar. Então, à tarde, para ela tem que ser um lanche mais robusto. Então, talvez a gente trabalhe em outro momento que ela não sente muita fome, com outro tipo de alimento, mas à tarde tem que ser um alimento mais robusto, no qual ela mastiga. Por quê? Porque à tarde é o momento que cai a serotonina, que aumenta o cortisol, ela precisa mastigar. Então, entender isso faz toda uma diferença no acompanhamento nutricional. Sim. E geralmente, a título de curiosidade, nem estava aqui nas perguntas. Nossa, né, essas questões, mas... Quanto tempo, dependendo da pessoa, eu entendo, né? Da necessidade das pessoas, mas um acompanhamento, ou você acha que é um acompanhamento que, assim, uma vez por ano a pessoa tem que ir, ou então quando ela começa, ela tem as pequenas metas, aí ela atingindo, ela para, ou isso é muito livre? Como que funciona esse acompanhamento, né, que você faz, Sim. assim? Primeiramente, a gente tem que entender que a obesidade hoje, ela é uma doença crônica. Sim. Né? As pessoas vêm normalizando muito isso. Ah, não, estou acima do peso, mas meus exames estão ok. Ótimos. Meus exames estão ótimos. Então, assim... Até não passar dos 40, tá? Exatamente. Depois já começa a descambar o negócio, né? Então, assim, as pessoas normalizam muito isso. Ai, não preciso. Ai, não vou agora. Vai deixando. E as pessoas têm esse hábito também de deixar de se cuidar, de se olhar para si, né? Sim. Mas partindo desse fato, que a obesidade é uma doença crônica, que a obesidade é uma doença complexa, ela precisa de tratamento contínuo. Isso se tratando de obesidade. E então, assim, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela achar que ela vai passar com o nutricionista em uma consulta e vai resolver o problema dela num processo de perder 5, 10, 20 quilos, a pessoa fala, eu quero perder quanto? Fala, qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero eliminar 20 quilos. Então, assim, ela acha assim, eu vou fazer uma consulta, eu vou pegar um plano alimentar e vou ficar seguindo ele. Não, primeiro que a nossa vida ela é assim, né? Cheia de obstáculos. Sim, Vai acontecer altos e alguma baixos. coisa, altos e baixos. Com e tem certeza. aí entra muitas questões emocionais. Dependendo das questões emocionais, ela vai descontar na comida. Então, não é assim que funciona. Precisa de um acompanhamento, precisa ter um olhar para ver o que está acontecendo, entender quais estão sendo as dificuldades dela. Porque, assim, às vezes ela pega um plano, ela sai de lá super motivada. Mas na hora de colocar, de executar, de ter a ação, de colocar o plano em dia, em prática todos os dias, né? Existe uma dificuldade. Existe uma dificuldade. Então, a gente precisa ir entendendo essas dificuldades e ir trabalhando e quebrando cada uma. É aí que eu entro com a quebra de padrão de comportamento. É aí que a gente entra de troca de hábitos. Às vezes a pessoa não é tirar, né? Como eu li num livro, é um livro chamado Hábitos Atômicos. Eu indico demais esse livro. É ótimo. Você substitui o hábito, né? Exato. A gente não tem como tirar um hábito. Você pode substituí-lo. E é muito mais fácil de ter a mudança de hábito, a mudança de comportamento, a mudança do estilo de vida. Ela começa bem por aí. Sim. Então, respondendo à questão, né? O acompanhamento, dependendo da questão da pessoa, lógico que tem uma pessoa que tem um problema em si. Ah, eu estou não estou conseguindo ir no banheiro direito, o que está acontecendo? Então, tem casos que uma consulta, 2 consultas resolveria. Mas tem pessoas, principalmente como o meu trabalho, ele é um emagrecimento comportamental, eu trabalho com planos de consultas e planos de acompanhamento, né? Que aí se dá de 3 a 6 meses. E aí, dependendo da pessoa, ela pode ser que precise fazer um processo de renovação. Dependendo da pessoa, tem pessoas que já ficam ali, já conseguiu construir, né, um processo de entrar numa manutenção. Mas vira e mexe, é preciso voltar. Ainda mais nós, mulheres, que somos cheias de fases, né? Sim. É a fase da gestação, é a fase de querer emagrecer, é a fase de querer ganhar massa muscular, depois é a fase de quando você engravida, você já precisa de cuidar da sua nutrição, porque você está gerando uma vida, né? E depois também, depois né, tem o da pós-parto, gestação. que você quer emagrecer, aí depois entra a menopausa. Então, assim, a gente precisa sempre estar cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alimentação, vendo cada fase qual que são os melhores alimentos, as estratégias, por exemplo, dependendo também do seu perfil, né? Você viu como é que é uma coisa tão simples de descobrir os traços de personalidade, ou como que isso pode fazer diferença na vida daquela pessoa.
Exato. Eu acho que, assim, fica um trabalho mais completo, né? Sim. Quando você consegue abranger todas essas áreas. E, inclusive, a pessoa consegue melhorar outros aspectos da vida, né? Com certeza. Porque daí ela consegue entender melhor como que ela funciona, né? Autoconhecimento. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou que descobriu um traço de... Ela tem uma sensibilidade, né? Auditiva. E sempre barulho incomodou muito ela. E aí o pessoal sempre colocou muitos rótulos nela. Ah, é chata, porque não gosta de barulho. Ah, nem tá tanto barulho assim, descredibilizando até, né? E aí ela falou, então, quando eu tive o diagnóstico, isso respondeu muitas questões. Sim. E aí eu acho que isso deve acontecer muito, né? Porque às vezes a pessoa nunca passou por um processo, né, de acompanhamento com nenhum profissional. Aí ela chega lá, se depara com... Mas como assim, ferida emocional? Mas o que é isso, gente? O que essa mulher tá falando? Né? Comportamento. Eu tenho traço, não sei do que. Então, assim, eu acho que são grandes descobertas para que você tenha uma vida com mais qualidade, entendendo quem você é, né? Sim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Nossa, total. E fazendo uma conexão com isso que você falou, e como que fica aí as canetas emagrecedoras com todo esse processo, né, de psiconutrição, né, esse trabalho que demora um pouco mais, mas que faz a pessoa ter essa consciência, né? Existe alguma recomendação se você é a favor, se você apoia? Porque todo mundo, assim, muitas pessoas que eu conheço têm usado, assim, né? Sim, hoje tá uma febre. E aí, assim, eu queria que você falasse, assim, se desse, né, para falar resumidamente, né, o que você pensa a respeito, se você já teve algum paciente que você teve indicação, né, ou paciente ou cliente, não sei como é que você chama, né? Que você já teve a indicação, né, de recomendar para auxiliar ali naquele começo, que às vezes é mais difícil, ou então quando a obesidade é realmente um fator que impede a pessoa de se locomover ou de ter outras atividades, né? Ou não, né? Fazendo certinho aí, com essas estratégias, ela tem um resultado mais duradouro. Porque nas coisas que eu já estudei a respeito disso, quem faz bariátrica, por exemplo, depois de 5 anos, existe aí um processo de, acho que é quase 80% que a pessoa começa a ganhar peso novamente. Porque tem uma questão da mentalidade, né? Que às vezes não teve tempo de ser mudada. Com as canetas emagrecedoras, você acha que funciona da mesma forma? Né? Tipo, a pessoa emagrece muito rápido, mas a mente dela não teve aquele preparo, né? As pessoas, elas recorrem, né? É uma ferramenta. Sim. Eu não sou contra o medicamento. Eu acho que é uma ferramenta que pode auxiliar, que pode ajudar muita gente aí que tem dificuldade. Mas não é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo, né? Sim. A gente pode, mas nem tudo nos convém. Por quê? Tem pessoas querendo tomar o medicamento, só que elas não cuidaram nem da base. Primeiro, que nem melhoraram a alimentação delas. Primeiro, não fizeram nenhum processo. Não intentou nenhuma estratégia nutricional, nem passou com o nutricionista, nem está fazendo atividade física, o que é um tiro no pé tremendo. Sim. Que para tomar o medicamento tem que estar praticando atividade física. Para massa, né? Para questão de massa muscular, porque vai perder, né? Então, assim, a pessoa não fez o básico e vai tomar. Então, para essas pessoas eu não recomendo. Agora, se é uma paciente que já está tentando, que está dentro do meu consultório, que ela está tentando de tudo, a gente tentou dietas, tentou estratégia. Eu vi que ela estava bem empenhada, comprometida com o processo e está tendo um resultado muito pequeno ou não está tendo resultado, está praticando atividade física, está cuidando da questão do sono, porque é uma coisa que impacta muito no ganho de peso. Então, assim, eu olhei todos esses dados e vi que não está dando muito certo, então, assim, aí a gente recorre. Essa é uma paciente indicação para tomar o medicamento. Na sua clínica, ela consegue já ter esse acompanhamento ou não? Tem, lá na clínica tem um endócrino, no qual ele consegue também trabalhar essa questão da paciente, né? Mas, assim, agora, o que está tendo muito, né? As pessoas estão aí querendo muito um resultado imediato, estão recorrendo às canetas, mas continuando, não aproveitando essa redução do apetite para poder trabalhar a mudança do estilo de vida. Que é a inclusão de uma atividade física, uma mudança na alimentação, aproveitando no qual ela tem um autocontrole maior. Sim. E isso vai fazer com que ela pare de tomar as canetas emagrecedoras, que nada mais é do que um inibidor de fome, atua aqui, né, no nosso hipocampo, inibe a fome quando ela parar de tomar, porque vai chegar uma hora que para, e também é um medicamento hoje de custo bem alto, né? Então, Sim. assim, para poder manter, tem pessoas que vai conseguir chegar bem daqui até ali. Então, assim, tem que ver tudo isso. Tem que ser calculado tudo isso. Porque aí vai ter um efeito rebote.
Como uma bariátrica, assim como também uma dieta que você fizer, e se você não der continuidade também num acompanhamento, ou não der continuidade naquela dieta e na atividade física, quando você parar e ficar no sedentarismo, voltar isso de novo, vai ter um efeito rebote também. Sim, Né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Nossa, eu vou fazer isso e vou aproveitar este momento que eu estou tomando o medicamento e vou mudar meus hábitos. Vou incluir atividade física, praticar, porque quem está tendo essa mudança de mentalidade, tomando o medicamento, fazendo atividade física e mudando totalmente a alimentação, aderindo a esse estilo de vida novo, é sucesso. Sim. Eu acho que é uma coisa super importante, né? Que tá todo mundo querendo saber mais, né? Sim. Perguntando. Então, é importante também para ter a informação de um profissional, né? E medicamentos de emagrecedores, eles existem desde 1950 ali. Então, assim, é uma coisa que sempre existiu. Sim. E vai existir, já tem 2 novos medicamentos nos Estados Unidos sendo estudados e testados. Vai vir novos, então, assim, aí vai ser melhor do que o Mounjaro. Então, assim, a gente achou que o Ozempic, né? Então, era a Victoza, era a Saxenda, aí veio o Trulist, aí depois veio o Ozempic, agora é o Mounjaro. Mounjaro tá super famoso. Exatamente, o Mounjaro que está sendo super famoso, já está vindo mais 2. Então, assim, eles existem, vai sempre existir, só que mesmo tendo todos esses medicamentos, já tem estudos comprovando que em 2035 a gente vai ter um maior número de população obesa. Por quê? Porque se a gente não trabalhar, e que entra muita psiconutrição, né? A gente não trabalhar mentalidade, não trabalhar o todo, né? Sim. Porque o medicamento, ele atua apenas na questão do metabolismo. Mas, na verdade, o processo de emagrecimento ele é tão complexo que ele não é só o metabolismo. Ele é o metabolismo, ele é a nutrição, ele é o corpo físico, né? Sim. Ele é o social, que é o nosso ambiente. Então, assim, a gente tem que... E as emoções, né? Tem que trabalhar tudo isso para que você possa ter um resultado, né? Efetivo. Sim. Olhar para tudo, né? É o olhar integral do tudo. Sim. Não, muito importante, assim, a gente abordar isso aqui, né? Porque é um assunto em alta, muitas pessoas me perguntam sobre, né? Eu estudei muito pouco ainda a respeito disso, mas já ouvi, né, podcasts, né, falando que é exatamente isso, né? Acho que o problema maior é, junto com a gordura, perder a massa magra. Né? E o inibidor de fome, que as pessoas às vezes não entendem, né? Então, ele é um inibidor de fome. Então, quando você parar de usar, será que você, nesse tempo usando, vai perceber, nossa, como eu comia em excesso, eu não precisava comer tudo que eu comia. Acho que tem gente que tem essa percepção, né? Sim. Vai conseguir reduzir ali, né? E continuar trabalhando a mente para isso. E tem estratégias também, né? Quem toma medicamento, eles têm que cuidar das estratégias nutricionais, porque às vezes dá uma prioridade para um tipo de grupo alimentar. E não, é importante proteína, é importante fibras, é importante carboidratos, né? Complexos. Então, assim, ela tem que cuidar disso também. Sim. Não é só, eu vou comer só proteína, porque a gente está comendo só proteína, porque viu, né? Nas redes sociais que proteína é importante. Não, tem que ter também uma combinação nutricional bacana, até mesmo para evitar queda de cabelo, né? Ter queda de vitaminas, minerais. Não, muito legal, muito bom você trazer isso aqui pra gente. E aí, a gente está quase indo pro final, mas o que eu queria que você falasse, voltando aí pro tema para as mulheres que tá com essa fase do climatério, da perimenopausa e até da pós-menopausa, né? Essa coisa relacionada, assim, a libido, sono... e outros fatores, né, que eles são interrompidos saúde aí, óssea, né? Saúde óssea, saúde do coração, as dores articulares, né, que muitas mulheres reclamam disso. Existem alimentos, estratégias também que podem ajudar em todas essas fases. Porque, por exemplo, hoje eu faço a terapia hormonal, né? Até os 45 eu tenho que fazer, porque eu tive menopausa precoce, diagnóstico aos 37, e hoje eu tenho 42. Depois dos 45, a gente vai ter que mudar a estratégia. Mas tem mulheres que, por enquanto, né? Porque parece que já tem um medicamento aí nos Estados Unidos que é mais natural, que as mulheres poderão usar. As que não têm indicação de terapia hormonal, elas poderão utilizar esse medicamento novo. Mas até chegar no Brasil, o preço que isso vai ser, enfim, acho que demora um pouco ainda. O que elas podem fazer para amenizar, né? Eu tenho algumas estratégias, porque eu sou acompanhada, né, por uma equipe multidisciplinar também, que é público, né? É da Unifesp, mas nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo tem esse acompanhamento. Mas eu tenho feito algumas coisas, mas assim, a parte do sono, mesmo com a terapia hormonal, ela não melhorou, né? Quando dá 3h30, 4 horas, eu começo a
realmente acordar, né? Tipo, perco o sono. E aí, depois disso, eu posso até tentar, assim. Às vezes eu consigo ficar até umas 6 horas, mas é mais desafiador. Então, eu comecei a pensar também qual horário que eu estava dormindo, né? Porque se você dorme muito cedo, que é o meu caso, eu durmo mais cedo, você contabilizando ali 6, 7 horas de sono, às vezes é o suficiente para você. Então, tem gente que às vezes deita 8, 9, e aí a pessoa quer dormir até 7 horas da manhã. Tipo, não vai rolar, assim, né? Muito difícil. Só se ela precisar de uma quantidade de sono muito maior, né? Sim. Então, eu não sei, assim, e a respeito da libido e essas coisas todas que acontecem com a mulher também, a terapia hormonal, ela melhora um pouco. Mas e as mulheres que, tipo, não podem, né? Não podem fazer. Existem alimentos que você acredita que podem, né, auxiliar nesse processo? Tanto Sim. do sono quanto né, O alimento, ó, pro sono, do né? coração, dos ossos, de tudo, assim, né? Sim. Né, do sono que você falou bastante, né? Saiu também agora até uma comprovação maior ainda sobre o kiwi, né? O quanto que ele tem sido um grande aliado aí para melhorar o sono. Ai, Então, consumir kiwi. kiwi. Aí, Kiwi gente. maravilhoso. Kiwi Kiwi delicioso. delicioso. Né? E também tem as suplementações individualizadas, que também pode ser o magnésio também ajuda. Uma suplementação que ajuda muito no sono é o magnésio. Então, assim, Existem, né? Existe, mas também pode consumir através da alimentação. Quando a mulher, a questão da libido, quando a mulher ela passa por um processo, ela começa a emagrecer, primeiro que ela já começa a se aprovar mais, aí já mexe, né, com o eu dela, né? Ela começa a se aprovar, ela começa a se sentir mais bonita, aumenta a autoestima dela. Mas também, dentro desse emagrecimento, a gente sempre inclui uma alimentação mais comida de verdade, sabe? Sem inventar muita não precisa ser difícil, não precisa ser restritivo, mas precisa ter uma boa porção de verdura, de vegetais, né? De legumes, consumos de frutas diária, mesclar. Tem mulheres que só comem muita carne vermelha na semana, então eu gosto de mesclar 2 vezes, limitar aí a carne vermelha para pensando na saúde do coração, incluir mais peixes, carne brancas, mais frango. Eu gosto também da estratégia de incluir também sementes, né? Eu acho que eu já falei sobre de chia, linhaça, semente de girassol, isso tem a semente de abóbora verde é fundamental para mulher 40 a mais. Ou seja, se você é mulher 40 a mais, tem que consumir sementes, né? Com frutas, com iogurte, fica uma delícia. Verdade. Eu bato no shake também, às vezes. Bate no shake, nossa, fica muito bom. Fica muito bom, né? E arroz, feijão, grão de bico, lentilha. Alimento mesmo, alimentos, né? E assim, evitar os alimentos que faz com que você acabe baixa até uma baixa de energia, né? Que são alimentos muito gordurosos, ultraprocessados, cheio de gordura, cheio de açúcar adicionado, né? Então as pessoas ali, as mulheres às vezes ficam nessa questão de recompensa, nessa questão da baixa da serotonina, então quer comer um alimento ali creque, aí vai muito para biscoito, muito para doce, muito para biscoito recheado, salgadinhos. Então, retirar esses alimentos e colocar comida. Colocar um lanche ali, um lanche saboroso. Então, não é restringir. Não é retirar alimentos, mas fazer trocas inteligentes dentro do processo. Menos calóricos também, né? Isso. No caso, né? Que alimento é menos calórico do que os ultraprocessados, né? Isso. E tem muitas pessoas que chegam no consultório que falam, Nutri, eu tô comendo muito mais agora do que antes. Sim. Eu falo, é porque você está comendo agora os alimentos certos. Porque, por exemplo, né? A pessoa fala assim, mas eu vou comer fruta, eu falo, você pode comer até meio quilo de melancia, por exemplo. Nossa, 500 gramas, dá bastante, né? Você pega assim, dá bastante, coloca umas sementes, você pode comer. Então, assim, ela acaba comendo mais. Aí ela vai montar um prato, ela coloca a porção de arroz, uma porção de feijão, uma porção de peixe ou frango, né? Ou carne. Coloca ali umas 200 gramas de legumes com salada. Imagina, fica um prato desse tamanho. Então, ela acaba comendo mais, melhor, com qualidade. E isso faz com que ela tenha muito mais, né, melhora na saúde óssea, na libido,
No sono. No sono. Em tudo. Em todas as questões, nos fogachos, né? Nos calores. Sim, eu sempre falo que a alimentação é a base, né? Que às vezes a pessoa quer colocar suplementos, mas está com os hormônios e tudo desregulado. Então, você está meio que jogando dinheiro fora, né? Sim, Digamos assim. a gente sempre começa pela base, Pela sempre começa base, pela alimentação. Aí Sim. se vê que não está Adiantando. Aí tem alguns suplementos Exames que pode também, ajudar. né? Exames que são importantes, né? Para a gente Sim. também detectar de fato o que está precisando. E agora, para a gente finalizar, né? Estamos aqui na reta final. Eu queria só falar duas coisas e aí depois eu queria que você passasse os seus contatos, o que você quiser passar, onde as pessoas te encontram. Que no Instagram dela, a gente tem várias dicas também, né? De nutricionais. Você pode acompanhar os eventos que ela faz, né? Ela está sempre nativa, então eu acho que é muito legal vocês acompanharem, né, o trabalho da Eliane. Ela vai passar aqui as redes sociais dela e a forma de contato. Nesses acompanhamentos, né, a respeito de sexualidade, por exemplo, eu passei num ambulatório que falava a respeito disso, né? E o que a médica, né, falou é que, assim, o desejo, ele muda, né? Assim, quando a gente tem 20 anos, a gente tem um tipo de desejo. A gente gosta de um tipo de roupa, a gente gosta de um tipo de música, de um tipo de ambiente, né? A gente dá valor para determinados tipos de coisas. Conforme a gente vai amadurecendo, né? Às vezes a gente se casa, né? Se torna mãe ou qualquer coisa assim. Essas coisas elas vão se transformando, tem outras prioridades, né? E aí, para a gente entender também um pouco que não vai ser sempre igual. Mas quando eu tinha 25 anos eu não era assim. Né? Tipo, não vai ser assim, né? Tem que aceitar que mudanças vêm. E assim, às vezes, né, a parte da memória também, né, muito esquecimento, assim, você começa uma frase, você não consegue terminar, às vezes você vai falar uma coisa, você não consegue, você deixou um determinado objeto em algum lugar, você não consegue lembrar. E aí eu falei pro meu marido, ele falou assim, mas você pegou a chave. Aí eu falei, pois é, mas eu não sei onde eu coloquei. Mas você me falou isso, eu falei, mas eu não lembro o que eu falei, né? E aí eu falei assim para ele, isso é climatério. Né? Eu falei assim, isso faz parte, né? E as pessoas que convivem mais com a gente, elas também terem esse conhecimento, essa informação, porque para mim, eu sou bibliotecária, né, da área da saúde. O que eu percebo é que a informação, ela traz um renovo para a pessoa, né? Quando você tem a informação e o conhecimento, você fala, agora eu estou entendendo por que isso acontece. Exato. Agora eu estou entendendo o que eu posso fazer para melhorar, né, para amenizar. Então, para as pessoas também entenderem, né, buscarem informação a respeito disso. Eu acho que a informação com profissionais, principalmente, que estão ali sempre... Quem é da área da saúde não para nunca, né? A gente está sempre lendo, estudando. Sempre se atualizando, né? Porque está saindo vários muitas estudos coisas. Novos, para, então, você se munir de informações e também ter uma paz, uma clareza. Eu acho que a clareza que os acompanhamentos trazem, né, para as mulheres é uma das principais coisas, assim, né? A pessoa fala assim, agora eu entendi o que está acontecendo comigo. Tipo assim, eu não estou ficando louca. É normal ter esse caso. Não é que é normal, né? Eu posso fazer algumas coisas, ter algumas estratégias para amenizar, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante o seu trabalho, né? Parabéns. Gostei muito de conhecer, né, mais aqui, em detalhes, o que você faz. Queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui, né? O público aí que está sempre fiel, né, ouvindo, que possa conhecer o seu trabalho, ter novas clientes lá para que você consiga desenvolver esse trabalho, né, que é tão interessante. Eu queria agora que você falasse alguma coisa final que você queira falar e desse os seus contatos para a gente conseguir realmente finalizar, então. Assim, muito importante, né, a gente sempre buscar, porque às vezes a gente fala assim, eu tô assim, vai ser difícil, eu não consigo, já tentei passar com nutricionista, mas não deu muito certo. Então, assim, tenta um novo profissional, tenta fazer de novo, pensa, né, em você, né, que você merece ter uma chance, você merece. Às vezes você é aquela crença do não merecimento, né? Sim. Não, você merece ter uma chance, você merece emagrecer, você merece se sentir autoconfiante, você merece ter autoestima, você merece ter uma nova imagem de você mesma, você merece se tornar a sua nova versão. Não desiste de você, porque você passou por um profissional que talvez não foi o que você esperava. Tem outros profissionais muito bons por aí. Se você precisar de ajuda, pode contar comigo, né? Tem o meu Instagram. O meu Instagram é Eliane Leuch, Leuch, @Nutri. Eliane Leuch... não, Eliane Leuch... Eliane Leuch Nutri. @Eliane Leuch Nutri. E lá no meu Instagram, além de ter bastante conteúdos, né? Vou botar essa parte do Instagram, aí pra você editar ficar melhor. Isso. Tá, tá. Porque daí corta, né? Aí corta. Vai lá, pode falar.
O meu Instagram é @ElianeLeuschNutri. Lá eu também abordo vários conteúdos, né? Pode me acompanhar. E se clicar na minha bio, tem os meus contatos para que você possa ver qual produto, né? Qual o acompanhamento que mais te faz 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 né? sentido para você nesse momento, nessa sua fase. Um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Elaine, pelo convite. É isso, então, pessoal. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Espero que esse conteúdo tenha realmente trago muitas informações e que a gente jamais esqueça, né, da gente se cuidar, de buscar clareza, buscar paz, para que a gente tenha um bem-estar, uma qualidade de vida melhor que a gente merece, né? Viver o melhor aqui nessa terra. Até mais. Até mais.